Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Valdinei aqui, estamos de volta para mais uma aula. A aula de hoje, dentro da playlist do estudo das soluções, vamos dar continuidade aos cálculos de concentrações das soluções. Vamos falar hoje sobre fração molar. As aulas anteriores sobre as outras formas de concentração eu vou estar deixando na descrição e no card aqui em cima, ok? Só lembrando, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, assiste o vídeo até o final e deixa lá o seu like para fortalecer e nos dar aquela moralzinha. Tranquilos? Então vamos iniciar a aula. Então galera, quando falamos em concentração das soluções, nós já falamos sobre concentração comum, densidade, título, concentração molar, que é molaridade. Já falamos sobre outras formas de concentração. E a fração molar é bem intuitiva, é bem simples de entendermos o que é que trata a fração molar. O próprio nome já diz, fração molar. Quando falamos em fração, você tem que lembrar em divisão. E molar, mols. Então, é uma divisão envolvendo mols. Bem simples. Por definição, podemos dizer que fração molar é a relação estabelecida entre o número de mols de uma determinada matéria e o número de mol de toda a substância. Eu vou dividir mols por mols, simples assim. A equação de fração molar é só você dividir número de mol da substância em destaque, que você quer, pode ser o soluto, pode ser o solvente, dividido pelo número de mol da solução, que é o número de mols total, certo? Como eu vou estar dividindo mols por mols, é uma grandeza que nós chamamos de grandeza adimensional, não tem unidade. Uma unidade cancela a própria outra unidade. Mol dividido por mol é tipo você ter isso, é tipo você ter mol em cima e mol embaixo. Um vai cancelar o outro, ou seja, não tem unidade, a gente diz que é uma grandeza adimensional. Vamos ver na prática como que se encaixa, para vocês verem como é tranquilo. Esse exemplo diz que, sabendo que uma mistura gasosa foi formada a partir de 0,6 mols de CO2 com 1,2 mols de nitrogênio, N2. Determina as frações molares do gás carbônico, que é o CO2, e do nitrogênio presente nessa mistura. Primeira coisa, vamos botar aqui como uma informação aqui ao lado. Eu tenho 0,6 mols de CO2 e tenho 1,2 mols de N2, que é o gás nitrogênio. Tranquilos? Uma coisa importante que podemos tirar daqui, uma informação importante. Quando nós falamos de mistura gasosa, galera, toda mistura gasosa é uma solução, porque os gases se misturam entre si. E em uma solução nós sabemos que existe o que a gente chama de soluto e o que a gente chama de solvente. Como é que eu vou saber quem é o soluto e quem é o solvente? Olha só. Quando for uma mistura gasosa, o soluto, em qualquer mistura, o soluto é sempre quem está em menor quantidade, em mols, e o solvente em maior quantidade. Nesse caso, o CO2 é quem é o meu soluto. E o nitrogênio, que está em maior quantidade, é o meu solvente. Ah, professor, mas a questão não pede isso. Para que tu está fazendo? Ela não pede, mas é importante a gente saber isso. Tem questões que pedem. Então, o soluto é quem está em menor quantidade e o solvente é quem está em maior quantidade. Tranquilos? Se eu for calcular a fração molar aqui, ele pede a fração molar dos dois. Como ele já deu o número de mols, é bem simples. Ó. Fração molar do CO2 é só eu pegar e dividir o número de mols do CO2 dividido pelo número de mols da solução. Eu vou chamar de número de mol total, certo? Dividir o número de mol do CO2 pelo número de mol total, eu encontro a fração molar. Quem que é o número de mol total? É só eu somar os dois, ó. 0,6 mais 1,2 vai dar um total aqui, ó, de 1,8. Esse 1,8 é o número de mol total, que é da solução, a junção do soluto mais o solvente. Então aqui, ó, fração molar representando por X, fração molar do CO2 será número de mol do CO2, que é 0,6, dividido pelo número de mol total, que é 1,8, certo? Fração molar do CO2, nós vamos ter, vou fazer essa divisão aqui, ó, 0,6 dividido por 1,8, nós vamos ter como resposta 0,333, da dízima periódica. 0,333.
Pessoal, qual a unidade? É mol por litro? É gramas por litro? Qual a unidade? Não tem unidade, galera. Veja que aqui em cima seria mol e aqui embaixo seria mol. Uma unidade cancela a outra. Por isso que a gente diz que é uma grandeza adimensional. É uma grandeza que não tem unidade. Tranquilos? Então, já achamos a fração molar para o CO2. Agora vamos achar a fração molar do N2. Eu vou pegar uma caneta de outra cor aqui. Vou pegar essa cor aqui. Como que seria a fração molar para o N2? É a mesma situação. É só dividirmos o número de mols do N2 pelo número de mols total. A gente acha a fração molar do N2. Fração molar do N2 será... O número de mol do N2 está aqui, ó. 1,2. Número de mols total, 1,8. Dividindo 1,2 por 1,8, fazendo essa divisão, também vai dar uma dízima periódica, vai dar isso aqui, ó. 0,666 dá uma dízima periódica. Então, galera, a fração molar é só isso, só isso. Fração molar para o CO2, nós temos aqui, certo? Fração molar para o N2, nós temos aqui. Só dividir o número de mol daquela substância que a gente quer pelo número de mols total. Simples assim. Beleza? Aqui, como dá a dízima periódica, é importante citar que quando somarmos as frações molares, vai dar 1. Aqui, nesse caso, daria 0,999. Certo? Como eu estou arredondando aqui, deu uma dízima periódica, aí não daria 1. Eu poderia colocar aqui 0,67. Eu vou até colocar assim, ó. Para quando somarmos, dá exatamente 1. Então, aqui, vou colocar assim, ó. Porque quando você soma as frações molares das substâncias envolvidas, vai dar 1. Simples assim. Beleza? Vamos para outra questão. Essa questão aqui é um pouquinho mais trabalhosa, mas vamos lá. Ó. Veja, a primeira questão ele já deu o número de mol. Se ele não der o número de mol, se a questão não fornecer, ela vai dar a massa para a partir da massa você achar o número de mols, ou vai dar outra informação para achar o número de mols e jogar na fórmula. Vamos ler a questão. Uma massa, ó, veja, já deu a massa aqui, eu vou destacar. Uma massa de 160 gramas de NaOH. NaOH é hidróxido de sódio, uma soda cáustica, uma base forte. Foi dissolvida em 216 gramas de água. A fração em quantidade de matéria, ou seja, a quantidade de matéria é mol, fração molar do soluto, ele quer saber a fração molar do soluto e do solvente. Quer saber dos dois. Nessa solução respectivamente. Cuidado quando tiver o respectivamente, porque é nessa ordem. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o número de mols para cada um deles. Vamos colocar mesmo aqui no canto. Ó. Vamos lá. Para achar o número de mols, eu sei que é dividir a massa por a massa molecular. Então, vamos achar aqui a massa molecular do NaOH, do hidróxido de sódio. A massa molecular é a massa da molécula. Veja que a questão deu as massas atômicas aqui. Ó. Sódio é 23, mais... Eu tenho um oxigênio, que é 16, mais um hidrogênio, que é 1. Quando eu somar 23 mais 16 mais 1, vai dar um total de 40. Então, nesse caso aqui é 40 gramas por mol. Essa é a massa molecular do hidróxido de sódio. Vamos achar agora a massa molecular da água. A água nós sabemos que é o famoso H2O. Ou seja, o hidrogênio é 1, multiplico por 2, pois eu tenho 2 hidrogênios na molécula, e o oxigênio é 16. 2 vezes 1 é 2, mais 16 vai dar 18. Então eu tenho 18 gramas por mol, certo? Isso são as massas moleculares. Massa molecular do NaOH primeiro e massa molecular da água. A partir da massa molecular é possível acharmos o número de mols. Vamos lá. Ó. Vou fazer o número de mols aqui de verde. Número de mols do NaOH. Será o quê? Dividir a massa, que é 40. Aliás, perdão. Dividir a massa que foi dada na questão aqui, ó. 160. Pela massa molecular, que é 40. 160 dividido por 40, nós podemos cancelar um zero com um zero. Vai sobrar, neste caso, 16 dividido por 4, que dá 4. Então, nós temos 4 mols. Isso é o número de mol do NaOH. Número de mols da água, do H2O, será dividir a massa,
que ele deu na questão aqui, ó, 216 pela massa molecular da água. Quanto é a massa molecular da água? Calculamos aqui, é 18. Ó. 216 dividido por 18. Vou fazer essa conta aqui para ganhar tempo. Vai dar um total de 12. Então, nós vamos ter aqui 12 mols, certo? Já achamos o número de mols da água e já achamos o número de mol do NaOH. Bem tranquilo. Se a questão não der o número de mols, ela vai dar a massa ou outro meio para achar o número de mols. Agora é só achar a fração molar. Ó. Primeiro vamos achar a fração molar aqui do NaOH. Como é que eu faço? É só eu dividir o número de mols do NaOH pelo número de mols total. Fração molar do NaOH será... Quem é o número de mol do NaOH? Calculamos aqui 4. Quem é o número de mol total? Lembra, o total é a soma do soluto mais o solvente. Nesse caso, 4 mais 12. Que nesse caso, 4 mais 12 vai dar 16. 4 dividido por 16, nós vamos achar como resposta, vou colocar até aqui embaixo, fração molar NaOH 0,25. 4 é 1/4 de 16, é 0,25. Não tem unidade, lembra disso, certo? Agora vamos achar a fração molar da água. Vou colocar aqui, ó, fração molar do H2O a gente dividir o número de mols da água pelo número de mols total. Que o total é o da solução, o soluto mais o solvente. Logo, a fração molar da água será o número de mol da água, que é 12, calculamos aqui embaixo, ó, e o número de mols total é a soma, 4 mais 12, 16. Fração molar para a água será 12 dividido por 16 vai ser 0,75. Só fazendo a divisão aí. Então, bem simples, nós achamos que a fração molar do NaOH aqui, ó, dá 0,25 e a fração molar para a água 0,75. Como ele quer nessa ordem, ó, primeiro do soluto. Como é que eu sei que o NaOH é o soluto? Ele é quem vai se dissolver. A água é o solvente. Lembra disso? Então, nesse caso, primeiro do soluto 0,25 e segundo do solvente 0,75. 0,25 e 0,75 é a letra C. Então, o gabarito dessa questão seria letra C. Beleza? Vamos para mais uma questão. Essa questão aqui é uma questão bem interessante, galera. Prestem bastante atenção na resolução dessa questão. Leite de vaca contém em média 45 gramas de lactose. Lactose é um tipo de açúcar, um carboidrato. Por litro. 45 gramas de lactose por litro. Beleza? A fração em quantidade de matéria, lembra? Fração molar é a mesma coisa que eu chamar fração em quantidade de matéria. Da lactose no leite é de aproximadamente... Aí ele quer saber a fração molar. Aproximadamente, quando a questão fala isso, provavelmente não vai dar um número inteiro. Então a gente vai ter que fazer um arredondamento. Eu costumo usar 2 casas decimais. Usando 2 casas decimais conseguimos encontrar. A questão fala, considere o leite formado de água e lactose, apresentando uma densidade. Ele deu a densidade aqui, então a gente vai precisar disso para alguma informação. 1 grama por ml. Dadas as massas atômicas dos elementos, tá. Primeira coisa que a gente precisa saber. Como ele fala aqui por litro, preste atenção nisso aqui. Se é por litro, está se referindo a 1 litro. Certo? Por litro. Então, ele está se referindo a 1 litro. 1 litro de leite. 1 litro de leite equivale a 1000 ml. Não é isso? 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. Certo? Só que ele deu uma densidade. Para que eu preciso saber dessa densidade aqui? 1 grama por ml. Ele está me dizendo que em cada ml tem 1 grama. É para considerar isso. Se eu tenho 1000 ml, então a massa total desse leite, dessa quantidade de leite, será igual a 1000 gramas. 1000 gramas será, nesse caso aqui, a massa total. Certo?
Por que a massa total é 1000 gramas? Como que eu saberia isso? Na realidade, a questão não pede para você calcular a massa, só que é a informação que você precisa saber, certo? Vamos lá. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui agora é achar o número de mols para cada um dele. Então, primeira coisa, vamos achar a massa. Eu vou apagar essa massa aqui, 1000 gramas, ficou um pouco confusa aqui. Mas vamos colocar aqui mais perto, tá? A massa, nesse caso, da mistura toda, da solução, é 1000 gramas, certo? Vamos achar aqui a massa molecular da lactose, do C12H22O11. Como é que eu faço para achar a massa molecular? É a massa da molécula. Você vai somando a massa de todos os átomos. Eu tenho nesse caso aqui o carbono. O carbono aqui é 12 a massa do carbono. Professor, como é que eu sei que a massa do carbono é 12? Está aqui, ó. A questão fornece esses dados. Não precisa memorizar. Como eu tenho 12 carbono na molécula, é 12 vezes 12. Mais hidrogênio. A massa do hidrogênio é 1. Como eu tenho 22 hidrogênio na molécula, é 22 vezes 1. Mais a massa do oxigênio, que é 16. Tem na questão também. A questão fornece, ó. Só que eu vou multiplicar esse 16 pela quantidade de oxigênio na molécula, que são... Quantos oxigênio? Deixa eu apagar aqui. 11. 11 oxigênio. Fazendo toda essa conta aqui, nós vamos achar que a massa molecular do C12H22O11 será igual a 12 vezes 12, 144. 22 vezes 1 dá 22. 16 vezes 11, 10 vezes 16, 160. 160 mais 16, 176. Então, somando. Vou fazer a conta aqui para poder ganhar tempo. 11 vezes 16, mais 22, mais 144. Nós vamos ter um total de 342 gramas por mol. Isso é a massa molecular da lactose, certo? Só que eu preciso saber a massa molecular de quem mais? Essa mistura... O leite é uma mistura de lactose com água. Tá dizendo aqui, ó. Massa molecular da água nós já sabemos. Eu vou colocar bem aqui em cima a massa da água. Massa molecular da água é 18 gramas por mol. Eu nem fiz o procedimento que nós fizemos na questão anterior. A água H2O, 2 hidrogênio, 2 vezes 1, 2, mais 16 de oxigênio, 18. Certo? Então vamos lá, vamos achar os números de mols. Primeira coisa, vamos achar aqui o número de mols da lactose, que será dividir a massa dele, 45. Sim, outra coisa, vamos lá. Ó. Então aqui nós já podemos dizer o seguinte, ó, a lactose ela terá uma massa igual a 45 gramas. Só que a questão ela é uma mistura de lactose e água. E a mistura toda, olha daqui a importância desses 1000 gramas, da gente saber esses 1000 gramas. A mistura toda é 1000 gramas. Se 45 gramas é de lactose, o restante é de água. 1000 menos 45, nós vamos ter um total de 955 gramas de água, certo? Essas informações aqui vão ser importantes para a gente, guarda elas aí. Então aqui vamos achar o número de mols agora. Número de mols da lactose, certo? Eu vou chamar o Lzinho de lactose. Certo? Eu dividi a massa, que é 45, pela massa molecular. Quanto é a massa molecular da lactose? Fizemos lá embaixo. 342. Fazendo essa divisão aqui, 45 dividido por 342, você faz a divisão aí tranquilo, certo? 45 dividido por 342. Dá 0,13. Tem mais números aqui após a vírgula. 13, 15 e outros números. Só como não dá um número inteiro assim, eu gosto de usar 2 números após a vírgula. 2 casas decimais após a vírgula. Então aqui seria um total de mols. 0,13 mols. Agora vamos achar o número de mols da água. Que é eu fazer o quê? Dividir a massa da água, que nesse caso é 955. Veja que vai dar bem grande, muito maior do que o do outro. Dividido por a massa molecular da água, que é 18. 955 dividido por 18, fazendo essa divisão,
Lembra, galera? A divisão eu estou fazendo aqui ao lado para ganhar tempo. Divisão todo mundo sabe aí. Se você tiver dúvida com divisão, operações matemáticas, busca assistir uma videoaula que te ajude a solucionar essas dúvidas. Tranquilo? 955 dividido por 18 vai dar 53,05. Fazendo a divisão normal. Estou usando duas casas decimal só, duas casas após a vírgula. Beleza? Então já tem o número de mols. Como ele quer na questão aqui, ó, a fração molar da lactose. Então como é que eu vou achar a fração molar da lactose? Então a fração molar do... Vou fazer mais em cima aqui. Fração molar do C12, H22, O11 será... Número de mols dele. Quanto é o número de mol da lactose? 0,13. Dividido pelo número de mol total. O número de mol total é a soma. É eu somar 0,13 mais 53,05. Eu somar o soluto mais o solvente. 3 e 5, 8. Certo? 1 e 0 dá 1. 0 e 3 dá 3, 5. Vírgula abaixo de vírgula dá 53,18. Então o total aqui é 53,18. Que é a solução toda, soluto mais solvente. Logo nós vamos ter que a fração molar do C12, H22, O11, esse O ficou um pouco maior, O11, será 0,13, fazendo a divisão, 0,13 dividido por 53,18, nós vamos achar como resposta 0,0024. Aí teria mais zero para frente, então esse seria a fração molar. Tranquilo? Aí você me diz, professor, mas não tem essa resposta não. As respostas estão em notação científica. Veja como é fácil transformar um número de notação normal para notação científica. Se você ainda tem dúvida disso, você lembra como fazer essa operação, é importante lembrar, mas é bem simples. Ó. Quando o número está na forma decimal, ou números muito grandes, ou números muito pequenos, utilizamos a notação científica ou potência de 10 para representar. Que é simplesmente você deslocar a vírgula para a direita ou para a esquerda, até encontrar um número que esteja entre 1 e 10. Nesse caso, a vírgula está aqui, ó. Eu vou deslocar a vírgula para a direita. Eu vou deslocar a vírgula aqui 1, 2, 3 casas. Deslocando a vírgula 3 casas, nós vamos ter o seguinte, ó. Fração molar do C12, vou colocar aqui bem pequenininho esse número. C12, H22, O11 será. Se eu deslocar a vírgula 3 casas para cá, a vírgula vai ficar aqui, ó, 2,4. Só que a notação científica ela nos diz o seguinte: a quantidade de casas decimais que você desloca a vírgula, você sempre vai colocar aqui o vezes 10, que é a notação científica ou potência de 10. O expoente é a quantidade de casas decimais que a vírgula anda. Quando a vírgula anda para a esquerda, dá expoente com carga positiva. Quando a vírgula anda para a direita, dá expoente com carga negativa. Nesse caso, como eu desloquei a vírgula 3 casas para a direita, vai ficar o expoente 3, só que negativo. Então, nós dizemos que a fração molar dessa substância aqui seria isso aqui, ó. Lembra, não tem unidade. 2,4 vezes 10 a menos 3. Ou 0,0024. Só que como a resposta está em notação científica, veja. Esse 2,4 ele é o número que está entre 1 e 10. Para encontrar esse número entre 1 e 10, eu precisei deslocar a minha vírgula 3 casas para a direita. Por isso que o expoente deu negativo. 2,4 vezes 10 a menos 3, vamos achar como resposta letra D. Tranquilos? Então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês hoje. A parte de fração molar é só você dividir o número de mols da substância que pede. Lembra, a questão pode pedir do soluto, pode pedir do solvente, pode pedir dos dois, como na questão anterior. Nesse caso, pediu só do soluto, que é a lactose. Divide o número de mol pelo número de mol total. Se a questão já der o número de mol da substância, ótimo. Você corre para o abraço, vai dividir. Se não der, ela vai dar meios para você achar o número de mols e depois de achar o número de mol, fazer essa divisão, como nós fizemos aqui. Tranquilos? Então é basicamente isso. Se você gostou, deixa seu like aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo todas. Tranquilos? Valeu!